Amém. A palavra de hoje está em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Atos, capítulo 5, versículo 42, diz assim: E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Interessante que essa palavra aqui fala de uma vez em que os discípulos estavam pregando nas sinagogas e eles foram presos. E quando eles foram presos por pregar a palavra, justamente foram presos porque foram denunciados por sacerdotes, pessoas que eram religiosas, pessoas que eram responsáveis por levar a palavra de verdade para as pessoas, mas a própria religião os cegou a ponto de seguir a doutrina fora de qualquer crença, a doutrina, a lei antes de qualquer coisa. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os discípulos, os denunciaram e eles foram presos. Mas o que a palavra fala? Fala que um dia de madrugada, o próprio Senhor abriu as cadeias e eles foram libertos e os guardas não viram que isso acontecia. Eles simplesmente foram libertos, saíram, foram salvos e quando eles acordaram, eles não viram nenhum dos discípulos lá. E ao invés dos discípulos irem embora, eles continuaram pregando nas sinagogas. Eles simplesmente estavam pregando nas sinagogas, foram presos, foram soltos e voltaram a pregar nas sinagogas. Interessante é que quando os sacerdotes bateram o olho lá, viram eles pregando de novo na sinagoga. Olharam a cadeia e viu que não tinha mais ninguém lá. E quando eles se enfureceram com aquilo, eles falaram: por que vocês estão pregando aqui de novo? Aí Pedro falou assim: porque eu vou falar de Deus, não importa as circunstâncias. E aí aquilo enfureceu os sacerdotes e quando eles iam denunciá-los, um homem chamado Gamaliel, e Gamaliel era um dos professores de Saulo, que virou Paulo depois. Gamaliel era um dos homens, um dos líderes dos sacerdotes, um dos homens mais inteligentes da época. Gamaliel, não sei se você já ouviu falar, mas um homem extremamente inteligente, um homem extremamente sábio, tanto que ensinou o grande Paulo, o grande Saulo, e que depois se tornou Paulo, um homem totalmente inteligente, conhecedor de várias áreas da vida. E Gamaliel vira para eles e fala assim: gente, calma, porque da última vez tinha um tal de Teudas aí, que eles começaram a segui-lo, mas rapidinho Teudas morreu, eles foram presos e acabou. Depois de Teudas veio Judas, e não é o Judas Iscariote não, é Judas o Galileu. E muita gente seguiu Judas Galileu, mais de 400 homens, só que aí Judas morreu, e esses homens foram presos e acabou. Ele falou assim: se esse tal de Jesus for mais um fingido, se esse Jesus for mais um que não é obra de Deus, que não faz obra de Deus, que é simplesmente um movimento, ele vai passar. Mas se esse Jesus for filho de Deus, se isso que eles pregam é a palavra de Deus, nada que nós fizermos, nada que vocês fizerem vai conseguir parar a obra de Deus. E não é à toa que até hoje nós estamos aqui com toda a dificuldade do mundo para falar e para pregar de Jesus Cristo. Nunca conseguiram parar porque aquela obra que é de Deus, ninguém consegue parar. E Gamaliel foi muito sábio porque ele livrou ali os discípulos de serem presos outra vez e de serem até mortos. E ele falou justamente uma verdade: aquela obra de Deus permanece. Entenda, qualquer líder, qualquer pessoa que fala alguma coisa, para ela ter credibilidade, ela tem que ter continuidade. E não existe ninguém com mais credibilidade do que o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a obra dele é viva, a palavra dele é viva. Toda vez que nós lemos a palavra dele, isso se inicia. Cada vez que nós lemos a palavra dele, o amor se renova, a revelação é nova.
Se eu posso pegar essa palavra aqui, pregá-la de várias formas e ela vai sim, de alguma forma, em algum tema, tocar o seu coração, é porque a revelação está aqui. O autor desse livro está vivo até hoje, é o único autor que tem um livro de mais de 2000 anos e até hoje está vivo. Então é diferente do que você ler um livro de um autor morto para um livro de um autor vivo. E o interessante é que eles retiraram-se da presença do conselho, tristes ali por não poder prender os discípulos, por seguir a palavra de Gamaliel, que de fato era a palavra certa. E o versículo termina com esse versículo que nós lemos aqui. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Olha que interessante. Todos os dias. Não tinha um dia em que eles não falavam de Cristo. Não tinha nenhum dia na vida deles que eles não testemunhavam da obra que Cristo fez na vida deles. Tem muita gente hoje que só vive o Evangelho no final de semana. Tem gente que só vive o Evangelho um dia sim, um dia não. E ele continua seguindo aqui, no templo e nas casas. Tem muita gente que quer ir para a igreja e dar o testemunho lá, mas em casa não dá o testemunho, no trabalho não dá o testemunho, com os amigos não dá o testemunho. O que Deus está querendo dizer nessa palavra aqui era que todos os dias, em todos os lugares, nós devemos ser a mesma pessoa. E que pessoa é essa? Uma pessoa que testemunha, que fala, que anuncia e que ensina a obra do Deus vivo, a obra que nós vivemos. E não tem como ensinar algo em que nós não vivemos. É superficial. Nós temos que ensinar uma obra que nós vivemos. Então nessa manhã nós vamos sair daqui entendendo uma coisa. Nós precisamos viver esta obra, ensinar as pessoas e anunciar as pessoas até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem, essa é a pancada matinal de hoje. Nós precisamos disso, de anunciar todos os dias e não só nos templos, mas também nas casas, para a nossa família, ser exemplo dentro da nossa família, ser exemplo dos nossos amigos e em todo lugar que nós estivermos. Porque esta obra é de Deus e ninguém pode impedir. Amém? Fique com Deus e até mais. Fica ativo.